Eu convido para fazer o uso da fala a nossa ex-presidente da ADUFP, professora Edna Magalhães. Bom dia a todas, bom dia a todos. Inicialmente, eu quero saudar a nossa deputada, autora do requerimento para a realização dessa sessão solene, deputada Flora Isabel. É uma enorme satisfação e muita felicidade, até porque você é uma companheira de longas datas da ADUFP e do movimento estudantil. Queria saudar todos os membros da mesa, cumprimentar o magnífico reitor da Universidade Federal do Piauí, professor Arimateia. Queria cumprimentar o presidente da ADUFP, todos os nossos companheiros, companheiras, ex-presidentes. Queria me dirigir aqui aos convidados, ex-diretores, ex-presidentes da ADUFP, os funcionários, enfim. Dizer que esse momento aqui é muito importante que a nossa Assembleia Legislativa do Estado realize esse ato, que tem uma importância e um simbolismo de uma grandeza muito significativa para o Estado do Piauí. Eu costumo dizer que a ADUFP é uma entidade, assim como a OAB e outras entidades do Piauí, que elas representam toda a luta pelo processo de redemocratização do Estado brasileiro. A ADUFP, ela coincide o seu nascimento com a abertura política, ela coincide o seu nascimento com a luta pelo fim da ditadura militar, pela Constituinte livre e soberana, pela luta em prol da fundação e da organização dos movimentos sociais e populares. Ela coincide com a criação da Central Única dos Trabalhadores. Enfim, ela coincide com todo o projeto que nós vivemos nos últimos 40, 35 anos. É importante trazer essa memória histórica desse legado, porque é esse legado que nos vai impulsionar para as lutas futuras e para a resistência que vamos empreender. A ADUFP, logo no seu nascimento, ela enfrenta na Universidade Federal do Piauí desafios da maior importância que se consolidaram como conquista do setor da educação, das universidades e da comunidade universitária como um todo. Que desafios são esses? A ADUFP, ela surge lutando por mais verbas para a educação, naquele contexto em que a deputada Flora frisou, de uma universidade ainda pequena, precária, com muitas dificuldades, sem concurso para professor, sem eleição direta para reitor, sem pós-graduação. Nós, porque eu era também membro do movimento estudantil, antes de integrar a ADUFP, contávamos com a ADUFP, com o Biraci, o saudoso Biraci, com o professor Zé Reis, com outros diretores daqueles anos 80, como conselheiros da maior importância, que nos ajudava a compreender aquele momento político e até mesmo ajudava-nos com a nosso ímpeto agressivo da radicalização que os estudantes protagonizavam naquele momento. Essa luta, que se nós temos hoje na universidade, conselhos, conselho departamental, conselho dos centros, conselho de ensino e pesquisa, conselho esse de maneira paritária, com a participação de professores, com a participação da comunidade universitária, esses conselhos não existiam. A ADUFP foi uma entidade significativa para que a universidade tivesse uma estrutura de democratização. Nós fizemos, nos anos 80, uma simulação de uma eleição direta para reitor, quando, na verdade, era proibido. Não se podia eleger reitores, porque os reitores eram indicados através de uma intervenção do regime militar.
E nós fizemos a eleição de uma maneira simbólica, apresentamos ao Conselho Superior esses nomes da nossa eleição. Infelizmente, os nomes não foram acatados. E aí a DUFP, naquele momento, teve o papel de conter movimentos mais agressivos dos estudantes, que é o famoso movimento em que os estudantes enfrentam a universidade, exigindo eleição direta para reitor. Então, esse é um dado que a gente tem que guardar e lembrar e cuidar, porque é uma história de conquista. Depois vieram os concursos públicos para professor. Nós sabemos que a universidade, os seus professores, e aqui com todo respeito aos professores que estavam até ali, eles tinham acesso por fazer parte de famílias tradicionais importantes, mas não havia concurso público com isonomia, com igualdade, e essa é uma conquista da DUFP, que a gente tem que registrar, porque se nós estamos aqui, se pessoas que vieram das classes populares, são professores, pós-doutores, estão na universidade contribuindo, é porque nós tivemos, antes disso, muita gente lutando, muita gente fazendo a resistência. Como Mário Ângelo disse, nós nunca tivemos tempos fáceis, sempre foram tempos difíceis. E nós conseguimos que a universidade assegurasse, na sua estrutura, o ingresso de professores através de concurso público de provas e títulos, com todas as garantias constitucionais. Nós conseguimos lutar pela Constituição de 88. E eu quero aqui fazer um registro muito importante da DUFP, porque nós éramos do movimento estudantil e a DUFP estava junto com a gente pela luta das diretas. Então, nós entramos no comitê pró-eleição direta no Piauí e quem protagonizava aquele movimento era a DUFP. Então, isso é um legado que a gente não pode esquecer e é da maior importância. Se a gente adentra os anos 90, nós vemos a DUFP lutando contra a política de precarização, de privatização que foi empreendida durante os anos de FHC. Nós enfrentamos lutas seríssimas naquele momento, lutas em que a carreira dos professores estava toda descaracterizada, nossa remuneração se dava através de uma falsa forma de aferir, através de uma gratificação de estímulo à docência, e a DUFP se colocou contra, e nós lutamos contra, e nós conseguimos derrubar. E não tivemos momentos fáceis, inclusive contando com a autonomia da entidade, que não se deve render a reitores e a governo, nós empreendemos lutas contra o governo Lula da Silva naquilo que poderia, na nossa avaliação, prejudicar os trabalhadores, prejudicar a universidade. Não nos furtamos de fazer essa luta e fizemos. Então, eu acho que uma entidade como a DUFP merece todo esse reconhecimento e esse respeito. E, por último, eu quero ressaltar um papel muito importante das mulheres, do movimento popular, sindical, e dizer que eu, na condição de mulher, que presidia a DUFP, em umas circunstâncias extremamente peculiares, quero dizer que não é fácil. E aí eu me dirijo a nós mulheres, professoras, pró-reitoras aqui presentes, vice-reitora, mãe, deputada, da luta que nós empreendemos. Ninguém sabe o que é você estar no seu trabalho, você está sendo questionada, não pela sua competência, mas pelo fato de você ser mulher. Então, eu, como ex-presidente da DUFP Mulher, quero deixar esse registro da importância das mulheres na luta política, na luta social, nos maiores cargos que nós possamos atingir. Nós não podemos recuar. Só nós, mulheres, sabemos o que é você deixar sua família, seu filho doente, a cobrança do seu marido, a cobrança da sociedade, porque acha que o lugar de mulher é em casa, lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é na vida doméstica. E nós estamos aqui como mulheres,
nesse momento importante do Brasil. E falar desse momento importante do Brasil que nós vivemos é colocar a universidade como protagonista, através do seu conhecimento intelectual e científico, para falar sobre gênero, para falar sobre LGBT, para falar sobre os povos oprimidos, para colocar para a sociedade que esse trabalho que nós fazemos é da maior seriedade, é ciência, não é ideologia, não tem viés ideológico, não. Então, nós estamos diante de muitos desafios, e a DUFP, com certeza, será uma entidade que continuará honrando o seu legado e fazendo a resistência. Muito obrigada.